O Parque Nacional de Zion fica no sudoeste de Utah. Cobrindo 600 quilômetros quadrados, é famoso pelos seus desfiladeiros escavados pelo Rio Virgin e por suas rochas coloridas de milhões de anos. Um caminho está aberto aos visitantes ao longo da margem e até nas partes rasas do rio. Ao longo do caminho, apreciam-se as encostas abruptas e águas glaciais do rio. A inclinação ao longo do Rio Virgin, que faz parte da bacia do Rio Colorado, varia entre 0,9% e 1,5% no parque. Essa grande queda, em cânions profundos, acelera o fluxo da água. O solo dos cânions de Zion tem 9 formações geológicas sobrepostas, que representam 150 milhões de anos de sedimentação. Essa pilha de rochas de 3.000 metros formou-se em mares quentes, lagos, desertos e áreas costeiras. O parque, estabelecido em 1919, foi nomeado Zion, hebraico para refúgio ou santuário. Famoso pelas paisagens e imponentes desfiladeiros, atrai mais de 2 milhões de visitantes anualmente. É o 7º parque nacional mais visitado do país. No sul de Utah, o Parque Nacional Bryce Canyon tem 145 quilômetros quadrados. É famoso por suas formações geológicas de rochas coloridas com dezenas de milhões de anos. A área toda é parte do Planalto do Colorado, famosa por sua rocha vermelha erodida. O Bryce Canyon fica em uma altitude elevada. Seu pico atinge 2.778 metros e o ponto mais baixo, no Riacho do Fundo, fica a 2.018 metros de altitude. O parque é formado por áreas semiáridas elevadas e exibe enormes anfiteatros naturais escavados na rocha pela erosão. O maior, o Bryce Canyon, mede quase 20 quilômetros de comprimento, 5 de largura e 250 metros de profundidade. Um caminho serpenteia na borda superior, com muitos postos de observação. A história geológica da região é marcada por deposição de sedimentos por 130 a 40 milhões de anos. Com o tempo, a erosão desses sedimentos criou as chaminés de fada. As chaminés de fada são um tipo de grande coluna natural feita de rocha sedimentar friável, cujos topos são feitos de rochas mais resistentes à erosão.
Essas formas estranhas, às vezes fálicas, deram origem a muitas crenças e lendas. No Bryce Canyon, as chaminés de fada eram restos petrificados de seres antigos punidos por más ações. São os emblemas do parque. Aqui, uma antiga planície aluvial ou fundo marinho ascendeu com o movimento das placas tectônicas, sendo erodida pela chuva e escoamento. A paisagem lembra um cenário lunar, se não fossem as coníferas nas encostas mais suaves. Além de formar chaminés de fada, a erosão do Planalto criou outras estruturas geológicas, os arcos. A camada geológica superior resistiu à erosão da chuva em algumas áreas, destruindo apenas as inferiores. Famosa por seus pombos, a Praça de São Marcos, cercada pelo Palácio do Doge, Biblioteca Marciana, Campanário e Basílica de São Marcos, atrai multidões de turistas e também fotógrafos ao longo de todo o ano. Em 828, a Basílica de São Marcos foi fundada para rivalizar com São Pedro de Roma. O Doge enviou 2 mercadores venezianos para roubar as relíquias de São Marcos Evangelista de uma pequena capela, no Egito. Marcos foi à região no século I d.C. para evangelizar o povo. Uma basílica e suas cúpulas abrigam as relíquias do novo padroeiro da cidade, que tem um leão como símbolo. Cavalos também estão na fachada. Feitos de ouro e cobre quase puros, estes cavalos vieram do hipódromo de Constantinopla, de onde foram saqueados durante as cruzadas. Cada um pesa 875 quilos. Enquanto as suntuosas decorações da fachada dão uma impressão de imenso luxo, o interior não é menos luxuoso. Esta igreja introduziu a cúpula central na Itália, influenciando arquitetos de Michelangelo aos dias atuais. São Marcos está aqui. Na extremidade sul do Grande Canal, fica a Basílica de Santa Maria della Salute, cuja construção foi decidida pelo Senado de Veneza em 1630, enquanto uma epidemia de peste dizimava quase 1/3 da população em 2 anos. O arquiteto, Baldassare Longhena, dedicou 50 anos à construção do edifício. De todas as construções venezianas, esta assenta no maior número de estacas. O edifício é sustentado por mais de 1 milhão de estacas de madeira. O arquiteto projetou a basílica em forma octogonal, em homenagem à Virgem. E a originalidade da arquitetura está nas grandes volutas espirais, adornadas com estátuas. Garantem a transição entre fachadas e cúpula, coroada pela padroeira. O interior monumental abriga obras de Tintoretto e Tiziano. A pintura da Madonna com o menino está exposta no coro, acima do altar.
é o mais puro estilo bizantino, que Veneza prezava pelas oportunidades comerciais que oferecia à República, que negociava com países do Oriente. Canarégio tem muitas igrejas, incluindo a Igreja da Madonna dell'Orto, que é uma das mais belas. Construída no século XIV, foi primeiramente dedicada a São Cristóvão, padroeiro dos viajantes, e depois à Virgem Maria. A fachada de tijolos tem pedras brancas e os 12 apóstolos são exibidos. O portal é decorado com belas colunas coríntias. Seu campanário é encimado por uma cúpula em estilo oriental, lembrando o formato de uma cebola. O magnífico claustro adjacente a ele também foi construído na mesma época. O interior tem nave central com arcos em colunas de mármore grego. A abside pentagonal, com pinturas de Tintoretto, é coroada pelas virtudes cardeais. Na nave central, os corredores laterais têm vários altares de mármore colorido, com estátuas. Cima da Conegliano, artista veneziano, foi outro pintor talentoso aqui. Sua pintura de São João Batista está aqui. Aqui, a história de Santa Inês é contada em uma pintura de Tintoretto. O mestre veneziano do maneirismo narrou o milagre dela com seu pincel. Este pintor jaz numa capela, à direita do coro. San Giorgio Maggiore, situada em uma das ilhas que compõem a Giudecca, é uma basílica abacial que se eleva em frente à Praça de São Marcos. Concluída no início do século XVII, a igreja e seu claustro sustentam um campanário de 63 metros, com 6 sinos. Em sua fachada de pedra branca, estátuas de São Jorge e Santo Estevão são exibidas. O interior da igreja, em forma de cruz latina, é dividido em 3 naves, com 6 capelas nas paredes laterais. Tintoretto também fez muitas obras aqui. Ele pintou a coroação da Virgem numa das 3 capelas laterais. Em outra capela, Leandro Bassano pintou a tortura de Santa Lúcia. A igreja é famosa pelo seu coro e órgão de 1750. A obra do altar-mor é de Aliense, um pintor que trabalhou com Tintoretto. Esculturas de Gerolamo Campagna. Elas representam Deus na terra, amparado pelos 4 evangelistas. Os lados do altar ostentam grandes pinturas de Tintoretto. A da esquerda representa a colheita do maná, uma das mais notáveis paisagens do mestre veneziano. Maná é a substância doce de certas plantas. Foi alimento dos hebreus ao fugir do Egito pelo deserto, buscando a terra prometida. À direita, a última ceia é das mais famosas do mestre. Podemos admirar o jogo de luz que o pintor criou ao colocar uma lâmpada ao fundo. Atrás do altar fica o coro dos monges, uma magnífica obra de Alberto de Brulli.
A 50 quilômetros ao norte de Manágua, a cidade de León também foi candidata à capital do país. Mais tarde, no século XIX, a cidade se tornou a capital liberal do país, por sua universidade. E no século XX, a Revolução Nicaragüense estabeleceu ali sua sede. León se orgulha muito de ter sido a primeira capital da Revolução. Hoje, a cidade defende com afinco seu título de cidade universitária e desenvolveu sua excelência artística e cultural, como comprovam os vários museus, exposições e igrejas que marcam a paisagem urbana. No meio do Parque Central, ergue-se uma estátua de Máximo Gerés, considerado o maior pensador político liberal da história da Nicarágua. Ele foi o líder do movimento por uma América Central unificada no século XIX. Os leões a seus pés são um presente do presidente da Guatemala. A estátua está em frente à catedral da cidade. Este é um dos 2 únicos locais no país classificados como Patrimônio Mundial pela Unesco. Construída em 1610, depois incendiada, reconstruída em 1624 e depois novamente incendiada e reconstruída diversas vezes, a atual catedral é eclética, exibindo a transição do estilo barroco ao neoclássico. Elevado à basílica pelo Papa Pio IX, o edifício tem planta retangular com 5 naves e pilares grandes que sustentam a abóbada. A decoração interior é particularmente sóbria e a nave principal goza de grande luminosidade natural. O santuário do tabernáculo, por outro lado, é muito ricamente decorado e contrasta com a sobriedade geral do salão. Seu centro é um Cristo de madeira, salvo da primeira igreja. Seu interior espaçoso é intercalado nas naves laterais com numerosos altares e capelas que contêm belas obras de arte, incluindo estas pinturas das 14 estações da Via Sacra, feitas pelo pintor nicaragüense Antônio Sarria no início do século XX. A Catedral Basílica de León tem um valor histórico real. Desde 1531, é sede da primeira diocese católica da Nicarágua, sendo uma das mais antigas das Américas. Também teve um valor político, pois foi aqui que nasceu a resistência à ditadura e onde estão enterradas algumas das figuras ilustres da nação. Eles repousam em criptas projetadas para resistir a terremotos, sendo uma estrutura antissísmica que a permitiu sobreviver a vários terremotos e às 23 erupções do vulcão vizinho. Outra igreja notável na cidade, a Igreja de La Recolección, a Colheita, destaca-se pela sua altura, estrutura e cor. Concluído em 1785, o edifício possui arquitetura barroca mexicana, com colunas e relevos em estuque que evocam a Paixão de Cristo. O amarelo intenso da sua fachada pode ser visto de longe e torna a estrutura única. A Igreja do Calvário, de 1810, é uma joia arquitetônica e patrimônio artístico nacional. É uma fachada típica com seus tijolos falsos, testemunhando a influência francesa na arquitetura colonial hispânica da época. É possível distinguir os baixos relevos, totalmente restaurados, que aqui retratam a Paixão de Cristo. A Revolução e a luta pela independência contra a ditadura marcaram o país e ainda deixam uma marca profunda na cultura da Nicarágua, especialmente na cidade de León. O antigo centro da oposição ao Somoza, que culminou no assassinato do ditador em setembro de 1956. As inúmeras obras de arte de rua e murais, presentes nas paredes da cidade, testemunham essa cultura de luta. Por vezes, retratam o herói da independência, um símbolo de paz, ou a violência da antiga ditadura.
A igreja de Nossa Senhora das Mercês, também destruída na Guerra Civil, foi incendiada pelos homens de William Walker, sendo depois restaurada com a torre no fim do século XIX. Nas Américas, a Virgem da Mercê era considerada protetora contra erupções vulcânicas, terremotos e outros desastres naturais. A nave é sustentada por colunas de madeira única e bases decorativas. Estende-se ao altar-mor, onde a estátua de Nossa Senhora das Mercês é adorada. Esta estátua foi trazida de Barcelona, na Espanha, para León pelos irmãos mercedários no século XVIII. Desde então, todo dia 24 de setembro, ela é exibida pelas ruas da cidade durante uma procissão que gera muito fervor. A devoção à Virgem das Mercês espalhou-se da Catalunha, no século XIII, como uma cavalaria religiosa. A Ordem dos Mercedários participou da evangelização da América desde o início, e essa devoção se espalhou e se enraizou profundamente por todo o território americano. A abóbada do altar-mor é coberta por afrescos que retratam a padroeira da igreja. De certo modo, este culto à Virgem compassiva conecta-se ao espírito dos cavaleiros cruzados na Terra Santa, que fundaram comunidades em torno das igrejas que ergueram. Muitas cidades coloniais da América Latina foram fundadas com o apoio dos irmãos mercedários. O Teatro Municipal é um dos palcos culturais mais importantes de León. Foi declarado Patrimônio Cultural Nacional. Desde sua inauguração, em 1885, recebeu importantes representantes europeus e sul-americanos da ópera e do teatro, como o poeta Rubén Darío. Em sua colorida fachada, há duas estátuas de bronze, uma de teatro com máscara e outra de música com harpa. Entre os destaques culturais da capital austríaca, o Museu de História da Arte de Viena é considerado um dos principais museus de arte antiga do mundo. O objetivo do prédio, construído em 1891 na avenida que circunda a cidade, era ser um museu. Sua fachada imita o estilo renascentista italiano e anualmente atrai mais de 600 mil visitantes, sendo 75% estrangeiros. Foi construído perto do Palácio Imperial para poder abrigar as vastas coleções que os Habsburgos acumularam ao longo dos séculos. Foi projetado com uma mistura concentrada de elementos decorativos neobarrocos, e seu interior é um dos mais requintados e festivos da arquitetura de museus europeus. A entrada e a escadaria dignificam as maravilhas expostas aqui. O salão superior possui cúpula invejável a qualquer palácio real ou papal. É realmente uma declaração de poder imperial. O museu apresenta uma variedade de coleções incomparáveis, desde antiguidades até pinturas do século XVIII, incluindo o Renascimento e muitas obras dos mestres do norte da Europa. Em particular, encontra-se a maior coleção mundial de obras de Peter Bruegel, o Velho. Nascido por volta de 1525, ele é um dos 4 grandes da pintura flamenga, com Jan van Eyck, Hieronymus Bosch, seu pai espiritual, e Peter Paul Rubens. Trabalhando em um gênero completamente diferente, Peter Paul Rubens criou apenas grandes projetos religiosos, importantes séries de pinturas históricas e pinturas mitológicas.
Johannes Vermeer, mestre da Idade de Ouro holandesa no século XVII, fez 45 pinturas e sua fama se limitava à sua província. Esta pintura, que nunca vendeu, mostra-o trabalhando. Os pintores alemães não ficaram para trás durante o Renascimento. Albrecht Dürer também viajou várias vezes para a Itália. Ao retornar para a Alemanha, ele se tornou o pintor alemão do início do Renascimento, a serviço do imperador. Seu amigo Lucas Cranach, o Velho, também foi pintor da corte. Sua carreira oscilou entre dois estilos, um bastante gótico, como o das Três Irmãs que se vêem aqui, e outro maneirista, com inspiração no barroco. Influenciado por ideias luteranas, ele participou da iconografia protestante. No livro de Judith, que os protestantes consideram seu, Judith decapita o general Holofernes que está a ameaçar Israel. Mas o Renascimento já tem 100 anos na Itália, e seu primeiro período chega ao fim. Giovanni Bellini, precursor da escola veneziana da Alta Renascença, marcou a ruptura definitiva com o gótico. Rafael, depois de se tornar um mestre pintor, foi morar em Florença, onde completou sua formação com Michelangelo e Leonardo da Vinci. Foi nesse período que ele pintou sua Madonna. Reconhecido como um dos maiores pintores, a elegância de suas obras contrasta frequentemente com a impetuosidade de seu rival, Michelangelo. Jacopo Tintoretto representa o maneirismo veneziano em seu esplendor. Como muitos pintores, Tintoretto se apoiou na Bíblia. E aqui, ele se dedica ao tema bíblico de Susana, a jovem e inocente moça que dois homens idosos observam enquanto ela se banha. O pintor demonstra seu talento no tratamento da luz escura e prateada que ilumina o corpo de Susana com uma clareza cristalina. Caravaggio marca um avanço na arte. Ao inventar o claro-escuro, ele criou uma violência e um drama que abriram um precedente. Gentileschi foi aluno de Caravaggio antes de ele fugir de Roma. Gentileschi foi um dos principais propagadores do caravaggismo na Europa, com luz e realismo mais suaves. O espanhol Diego Velázquez dedicou-se majoritariamente a retratar a família real. Mais do que um pintor da corte, ele era o pintor da Câmara do Rei. Prova disso são estas duas pinturas da infanta Margarita Teresa em duas idades diferentes. Elas foram encomendadas para que o príncipe austríaco, seu noivo desde o nascimento, pudesse vê-la crescer. O Museu de História da Arte de Viena possui uma coleção muito bonita. As suas galerias de pinturas acolhem muitas das mais importantes obras de arte ocidental, como a Madonna do Prado de Rafael, o Atelier de Vermeer, os retratos da infanta de Velázquez e grandes obras de Bruegel, Rubens, Dürer, Caravaggio e Tintoretto. Esta coleção se insere bem na história do Renascimento, que moldou esta cidade. O Museu de História da Arte se abre para uma praça com uma grande estátua da Imperatriz Maria Teresa no centro. Esposa do imperador Francisco I, ela governou por 40 anos após a morte do marido e foi apelidada de A Grande. A estátua de bronze de 44 toneladas a mostra como acolhedora e autoritária. Com seus cavaleiros astutos e fiéis, governou e preservou o império. Do outro lado da praça, o Museu de História Natural é uma réplica do Museu de História da Arte. Ele abriu suas portas na mesma época e também abriga uma imensa coleção dos Habsburgos. Animais, insetos, plantas, pedras preciosas. O museu possui 30 milhões de objetos.
Sisi inaugurou a praça e os museus em 1888. A menos de 200 quilômetros ao sul de Paris, entre Amboise e Blois, um tesouro de poesia se esconde. O castelo de Chaumont-sur-Loire fica num promontório 40 metros acima do último rio selvagem da Europa. A propriedade foi construída por Pierre d'Amboise, ministro do rei Luís XI, e seu filho Charles fez modificações no estilo gótico defensivo, característico dos castelos do final do século XV. Mais tarde, o castelo pertenceu a Catarina de Médici, Diane de Poitiers, e da princesa de Broglie. No interior do pátio, o estilo defensivo dá lugar ao estilo renascentista importado da Itália. As guaritas, janelas e telhados inclinados possuem um estilo não militar, permitindo a entrada de luz. Rei Charles II concluiu a terceira etapa da obra no início do século XVI. Ele foi o responsável pela vasta escadaria monumental que se encontra no interior, e não no exterior, como era comum na Idade Média. A amplitude da escada é praticamente régia. Para um senhor, era proibido possuir uma escadaria cuja largura excedesse a da escadaria real. O tamanho dos degraus foi calculado para que os cavaleiros subissem sem que as espadas tocassem neles. O pilar central é esculpido com conchas, onde velas eram postas para iluminar a escada à noite. Os vitrais, restaurados pelos príncipes de Broglie no século XIX, exibem as genealogias dos proprietários do castelo. Subindo esta escadaria majestosa para chegar aos grandes apartamentos que ainda se encontram no andar de cima, chega-se à Sala da Guarda. Esta sala foi restaurada à sua disposição original pelos Broglie's para relembrar o aspecto medieval do castelo. Os guardas protegiam o castelo e seus ocupantes, mas também o tesouro do senhor, guardado neste cofre alemão de 250 quilos. As 20 travas da fechadura são sincronizadas com uma única chave, e havia um código secreto para girar a chave em várias direções. Acima, uma tapeçaria do século XVII da manufatura Gobelin retrata uma batalha entre atenienses e persas. Mas então, a era dos condes de Amboise chegou ao fim. Com a morte de Carlos II, a família vendeu o castelo à esposa do rei Henrique II, Catarina de Médici. Ela comprou a título privado e não como rainha de França, porque era um castelo muito interessante a nível econômico. Graças às suas terras e servidões, ela ganhava muito dinheiro. Seu quarto foi recriado para relembrar sua estada ali em 1550. Este quarto real era um aposento em si. Seu uso variava conforme a hora do dia, tornando-se banheiro, quarto ou sala de recepção. Nos fundos, uma porta vai para a tribuna da capela. Assim, a rainha ouvia a missa e a acompanhava da cama. Os vitrais, que também foram restaurados pela princesa de Broglie no século XIX, contam a história dos diferentes mestres de Chaumont. Catarina de Médici nunca ia a lugar nenhum sem seus astrólogos e destinou um quarto para eles. Nostradamus e Ruggieri, que detinham tanto poder quanto um ministro, foram os que se sucederam neste local. Diz a lenda que Ruggieri previu a Catarina, neste quarto, que nenhum dos seus filhos com Henrique II teria descendentes. De facto, todos morreram jovens ou sem filhos, e a filha dela casou com Henrique IV, que se tornou rei de França. Ainda que o castelo não seja real, ele tem uma sala de conselho. Nesta vasta sala, discussões e decisões levaram a acordos políticos ou econômicos. Após a restauração em 2006, esta decoração foi descoberta escondida atrás das tapeçarias que datam de 1852 e pertenceu ao proprietário anterior à princesa de Broglie. Esta sala do conselho era onde Catarina exercia seu poder, decorada com flor de lis dourada, símbolo da realeza francesa. O piso de azulejos vem da Sicília.
A sua particularidade é que as cores foram queimadas uma após a outra para evitar que se misturassem. Então, se um azulejo tem 5 cores, significa que foi queimado 5 vezes, de formas distintas. Somente muito mais tarde, por 40 anos no final do século XIX, o castelo novamente viveria uma era suntuosa. Seus novos proprietários, o príncipe e a princesa de Breuil, apaixonados pela história do local, restauraram muitos elementos da decoração interior e do exterior da propriedade. A princesa, que admirava Catarina de Médici, trazia artistas e intelectuais de Paris em seu trem particular. Ela dava festas e recepções e levava uma vida de luxo. Nesta sala, ela promovia espetáculos da Comédie Française e Ópera de Paris. Ela convidou Sarah Bernhardt, Marcel Proust e o compositor Francis Poulenc. Em seus salões, o príncipe e a princesa recebiam as maiores figuras coroadas e fortunas do mundo. Em Chaumont, era normal encontrar Eduardo VII da Inglaterra, Carlos I de Portugal, a rainha Isabel II da Espanha, Carlos I da Romênia, o Shah do Irã ou o Marajá de Punjab. Naquela época, o castelo de Chaumont era o centro da França. Para seu próprio conforto, a família instalou aquecimento central e água corrente, sendo a primeira propriedade privada a ter eletricidade. Entre estas decorações quase reais, existe uma confidente com a sua forma helicoidal, que era reservada às mulheres. 2 delas falavam, e a outra ouvia. Após tanto luxo, a princesa vendeu o castelo em 1938, e o comprador, o Estado, o cedeu à região. Hoje, o castelo, agora um museu, reflete fielmente a vida aristocrática europeia dos séculos XIX e início do XX. Um perfume estranho da fantasia de Broglie persiste até hoje e tomou conta das áreas comuns e jardins da propriedade. A administração do museu implementou uma sonografia contemporânea que recorda o seu antigo esplendor. Em sua arquitetura gótica defensiva, adornado pelo Renascimento e a extravagância da princesa de Broglie, o castelo de Chaumont-sur-Loire parece estar à frente da criação, elegância e fantasia. Foi incluído na lista de patrimônios mundiais da Unesco. Dzibil Chaltun, um sítio maia, fica a 17 quilômetros ao norte de Mérida, Yucatán, no México. Seu nome significa escrita nas pedras. Este local foi habitado desde o século VI a.C. e perdurou até a conquista espanhola no século XVI. Dzibil Chaltun teve seu apogeu no período maia clássico tardio, entre os séculos 7 e 10. Sua população, de dezenas de milhares, fez dela uma das maiores cidades da Mesoamérica. No local, mais de 8.400 estruturas se distribuem em 20 quilômetros quadrados. A área central exibe estruturas monumentais, obras-primas maias, com pedras cortadas sob medida. Os espanhóis cooptaram essa expertise, reutilizando materiais cortados para construir seus próprios edifícios, como esta igreja em ruínas. Esta capela católica foi erguida por franciscanos no século XVI, no coração da praça central do sítio. Outra característica de Dzibil Chaltun é seu cenote. Este poço de água doce, centro de um culto, e suas águas cristalinas cobertas por nenúfares abrigaram tesouros arqueológicos recuperados por mergulhadores. A cidade ainda tem 12 Sakbeob,
ou estradas brancas, a maioria partindo do centro em direção à periferia. Ligado ao sítio por um dos Sakbeob, o Templo das Sete Bonecas é a estrutura mais notória de Dzibil Chaltun. Recebeu esse nome devido a 7 estátuas pequenas lá encontradas por arqueólogos nos anos 50. É um templo quadrado com torre e 4 aberturas simétricas em subestrutura monumental. Nos equinócios de primavera e outono, 21 de março e 21 de setembro, o sol nascente brilha em uma porta e atravessa até a oposta. Os plantios iniciavam no equinócio de primavera e as colheitas no de outono. No local, há um museu com objetos maias encontrados na região, incluindo estátuas zoantropomórficas de homens com cabeças de animais. Aqui, jogadores do jogo de bola maia, sagrado, que geralmente terminava em sacrifício. O museu abriga relíquias, máscaras, cerâmicas, estelas, pedras e umbrais de portas esculpidos, tudo em excelente estado. Aqui, um Quetzalcoatl, a serpente alada. Esses tesouros demonstram, se fosse preciso, a riqueza desta cultura inteiramente dedicada à natureza e seus benefícios. Além de sua experiência nos domínios da agricultura e arquitetura, a civilização maia é primordialmente conhecida por suas notáveis conquistas nos campos da escrita, da arte, da matemática e da astronomia, sem mencionar a grandiosidade de sua espiritualidade. Desaparecendo com os espanhóis, é hoje das civilizações pré-colombianas mais estudadas, com astecas e incas. O museu retraça esse auge cultural por meio de artefatos. Mas esse apogeu cultural se deu pela riqueza material, já que Dzibil Chaltun prosperou com o comércio de sal. O ouro branco era extraído perto dali, e os habitantes o comercializavam por todo o mundo maia. A cidade virou centro comercial no Clássico Tardio. A Universidade de Salamanca se destaca como a instituição de ensino superior mais antiga do país, e a quinta mais antiga em todo o continente europeu, precedida apenas pelas renomadas universidades de Bolonha, Paris, Oxford e Cambridge. Suas origens são das escolas da antiga catedral. A universidade foi construída só no início do século XV. No pátio, uma estátua de Frei Luís de León, monge, escritor, poeta, tradutor e professor de teologia e filosofia. Havia 11 cátedras em direito canônico, civil, medicina, lógica, gramática e música. O título de universidade indica a diversidade da formação oferecida e a validade dos seus diplomas, além de ser aberta a todos. Escolas menores e maiores foram sendo criadas, e alguns papas até as favoreceram.
Após o seu regresso das Américas, foi aqui que Cristóvão Colombo apresentou o seu plano de expedição à Ásia, na esperança de obter ajuda financeira do reino. Hoje, os edifícios da universidade e suas estruturas mais antigas não contêm salas de aula, apenas salas de conferência e um museu. Uma das salas é a do Frei Luís de León, cuja estátua está no pátio. Ainda tem seus bancos originais. A sala de aula magna parece um tribunal. Ela contém tapeçarias de Goya. A universidade, claro, tem sua capela no mais puro estilo barroco. A colunata, que se abre para um pequeno jardim, é um lugar propício à concentração. No primeiro andar, a velha biblioteca da universidade é deslumbrante. Aberta em 1465, foi a primeira biblioteca universitária mundial. Ela guarda mais de 150 mil livros e documentos inestimáveis. Os colégios eram as residências dos estudantes na Idade Média. Os emblemas dos alunos aprovados eram escritos nas paredes do pátio. Eram desenhados com o sangue de um touro sacrificado para a ocasião. Lá dentro, pode-se contemplar um belo teto pintado por Fernando Galego, intitulado O Céu de Salamanca. Ele mostra os signos do zodíaco e mitologia. Um pátio rodeado por colunas, como em um claustro, mostrava claramente o forte elo existente naquele tempo entre a igreja e a universidade, entre a religião e o saber. Um século mais tarde, em 1419, o convento Las Dueñas foi estabelecido no antigo palácio pertencente a um abastado financista. O ponto de maior interesse do complexo é, sem dúvida, o seu esplêndido claustro, que precisou ser adaptado à disposição das estruturas originais. Por isso tem uma forma pentagonal irregular. Com 2 andares de altura, seus arcos, colunas, capitéis e umbrais foram ricamente esculpidos por um artista cujo nome agora foi esquecido. A ideia era criar uma casa de repouso para as nobres damas de Salamanca. Assim, rodeadas por freiras dominicanas, acabariam seus dias em paz.
No século XVIII, viveu aqui uma freira africana. Ela foi capturada na África aos 10 anos de idade. Mas por ser uma princesa, não foi escravizada. Ela foi apresentada ao rei e recusou um casamento com o príncipe francês. Ela preferiu ser serva no convento até fazer seus votos e aqui findar seus dias, protegida do mundo que despedaçara sua vida.